divulgação hoje. Então, nossa aula de hoje, que fecha o capítulo 8, nós vamos falar sobre, a gente falou até agora sobre reflexão e refração em meios transparentes, né, que não tem absorção. Agora a gente vai falar sobre essa mesma coisa em meios absorvedores, né? Formula problema na hipótese de, por exemplo, um dos meios ser absorvedor, né? Vou botar assim em geral. Como é que fica a questão da reflexão interna total? Como é que fica a função de reflectância, né? O ângulo de Bruce de forma modificado. Então a gente vai tentar entender algumas características. E a gente vai falar também sobre reflexão em condutores. Um meio absorvedor é um meio que deixa passar a onda eletromagnética, mas que absorve, né? O condutor, a absorção dele é tão forte que ele não deixa passar, praticamente, dependendo da frequência, né? Se tiver uma certa espessura de material condutor, a onda vai bater e vai voltar, né? Então, vamos colocar assim, né? Reflexão em meios condutores, em superfícies condutores. E a gente vai nesse contexto, né, conceituar algumas coisas importantes, que tem aplicação prática, que é o conceito de profundidade de penetração num condutor. E vamos falar também sobre um conceito interessante, que é o conceito de resistência de folha. Com o conceito de resistência de folha é possível, por exemplo, determinar a resistência elétrica de certos condutores, né? Ainda falando sobre resistência elétrica, né? Em altas frequências. Ou seja, qual é o efeito, de que forma a resistência começa a aumentar com a frequência, né? A gente pode até calcular mais ou menos de uma forma razoavelmente próxima da realidade, a resistência de um condutor em frequências, de que forma a resistência vai variar com a frequência, usando esse conceito que a gente vai introduzir. Bom, então vamos admitir, né, que você tem uma onda incidente aí, nossa geometria, a gente já sabe as expressões, né? Então a gente tem a mesma geometria de antes, só desenhar rapidamente aqui, certo? Normal vai de 1 para 2, eixo X está para cá, eixo Z está para lá, o eixo Y entra no quadro, que vamos prolongar normal para cá, para o meio 1. Uma onda eletromagnética, onda plana, chega aqui na interface com um ângulo, né? Refrata, né? ou para longe ou para perto da normal. E aí temos a reflexão de onda, né? Ângulo de incidência igual a uma reflexão mais ou menos aqui. Acho, né? Bom, ele tem todos os elementos do que a gente precisa, né? Nós vamos considerar essa situação aqui, certo? Aqui o eixo Z, aqui o eixo X, ângulo de incidência θ1, como sempre, né? Ângulo de reflexão θ1, ângulo de transmissão, onda refratada, ou do vetor de onda meio 2 em relação ao meio 1 é θ2. O meio 1 vai ser admitido ser um meio transparente. Então, por exemplo, você vem de uma onda, você encontra um meio que ele tem a característica que você quer modificar, que é um meio absorvedor. Então, isso em relação ao meio 2, certo? Ele já não é mais um número real, seria se ele fosse transparente. Então, esse aqui é assumido um meio transparente. A gente chama meio transparente todo aquele que não tem, em que o índice de refração é real, certo? Ou seja, ele não absorve, né? Então, a gente vai atribuir a característica de absorvedor para o meio 2, né? É claro que a gente vai olhar também, quando a gente fala em reflexão interna total, a gente pode ter, por exemplo, meio 1 sendo absorvedor e meio 2 sendo meio não absorvedor. O A, por exemplo. Vidro A, o vidro com uma pequena coeficiente de absorção. Bom, então, a gente vai modelar aí o nosso meio 2, né, como tendo aí um índice de refração complexo. Ele vai chamar agora
esse índice complexo N2 vai tirar um índice chamado de N barra. Parte real é um índice de inflação convencional e a parte imaginária, que é o kappa, né? Letra K, letra grega, parte imaginária negativa pelo plano passivo. E a gente, por exemplo, a gente fala quando o meio é não magnético, a permissividade relativa é igual ao quadrado de índice de inflação, né? Como meio, para a gente não perder essa característica, o meio pode ser tanto propriedades elétricas como magnéticas, vai definir já agora, né, a gente vai voltar a essa questão depois, um parâmetro chamado permissibilidade, né? Permissividade com permeabilidade, certo? Misturado. Tal que o quadrado de separação complexo é esse parâmetro de permissibilidade. Né? Se o μ fosse igual a μ0, né? Isso aqui seria n é igual a, vamos assumir isso real temporariamente, seria a raiz de epsilon sobre epsilon 0, né? E n ao quadrado seria, isso aqui é permissibilidade, no caso aqui, relativa, tá? A gente às vezes é um pouco informal nesses índices, a gente não bota, a gente podia botar aqui um R aqui para dizer que é relativo, né? Aqui eu estou usando absoluta, aqui eu estou usando relativo. Então, fica implícito mais ou menos na formulação, né? Então, essa permissibilidade relativa, que ela vai ter parte imaginária, porque o índice de refração é complexo, né? Só para dar uma ideia do que é a permissibilidade, né? Vamos admitir que a permissividade relativa seja da forma epsilon' menos j epsilon duas linhas, e a permeabilidade relativa seja μ' menos j μ duas linhas, né? Então, o n barra ao quadrado é o produto dessas quantidades relativas. Isso aqui vai dar epsilon' μ', né? Isso aqui dá menos. Vai ficar um fator imaginário menos j epsilon' μ', aliás, epsilon' μ duas linhas, mais epsilon duas linhas μ', tá? Então, a parte real da permissibilidade, como ele definiu aí, seria, no caso, né, essa quantidade aí, epsilon' μ' menos epsilon duas linhas μ duas linhas, e a parte imaginária, para o meio passivo vai ser, isso aqui é positivo, ou seja, a parte imaginária da permissibilidade também é negativa, certo? Deveria ser, quer dizer, dissipação, vai dar epsilon' μ duas linhas, mais epsilon duas linhas μ'. Então, essas seriam as expressões, mistura tudo, tá certo? Esse N barra é o mesmo que de propagação eletromagnética com perda, né? Com perda, se torna um N barra. Eu devo ter chamado de N barra, né? Isso é uma função complexa, né? A parte real é o índice de evolução tradicional, a parte imaginária é o coeficiente de extinção, que a gente chama, certo? O kappa, né? Então, muito bem. Então, com esse conceito, a gente sabe que a permissibilidade vai ter essa propriedade, né? O número de onda no meio 2 fica aí, né? Deixa eu ver. O número de onda, a gente sabe que o número de onda se o número de onda no vácuo é K0, no meio de índice de refração complexo N barra, ele se transforma num número de onda N barra K0. E o quadrado disso, né, o quadrado, não é o módulo ao quadrado, não. O quadrado no número de onda se transforma no quadrado no meio. N barra ao quadrado, K0 ao quadrado. Lembrando sempre, né, eu vou sempre repetir isso para ninguém esquecer. Ômega sobre C, 2πf sobre C, as várias expressões possíveis. 2π sobre lambda no vácuo. Tá? Número de onda que dá a frequência espacial, certo? Em radianos por metro, né? Em contraposição com a frequência angular temporal, radianos por segundo. Muito bem, então, ou seja, se no vácuo o número de onda é K0 ao quadrado, no meio de permissibilidade xi, isso aqui vai dar xi, que é o quadrado de n barra quadrado, K0 ao quadrado, né? Então, isso aqui fica xi' menos j, xi duas linhas,
K0 ao quadrado. Muito bem. Então, o número de onda no meio absorvedor, certo? Chamar de ele vai ter uma parte real, vai ter a componente X, vai ser Kx, né? E uma componente Z, certo? Que vai ser uma certa componente Z que vai chamar de... Para dizer que ela é complexa, quando ela é real, é chamada de K2, certo? Agora ele vai chamar a componente Z de K2 barra. Por que eu estou diferenciando isso? A componente do vetor de onda na direção X, no meio de entrada, né? Tem um meio de entrada transparente, né? O Kx é simplesmente um índice de refração real, N1K0, sendo θ1. Essas quantidades são todas quantidades reais. O Kx é real. Certo? Como o número de onda no meio absorvedor ele é complexo, se o Kx é real, então quer dizer que a componente Z tem que ser complexa. Né? Então, por isso que a gente vai falar aqui que o K2 passa a ser K2 barra. Ou seja, a lei vai ser agora a seguinte: o quadrado do número de onda, que é psi K0 ao quadrado, vai ser igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Certo? Ou seja, o vetor de onda é um vetor que tem componentes Kx a x mais K2 barra a z. O vetor de onda, eu vou chamar assim de K... Se eu quero ver como é que eu chamei aqui na frente, acho que eu não estou com a minha nota daqui, tá certo? Talvez eu possa ver aqui. Acho que eu chamo de K' barra, tá? K' barra vetor, né? Só para lembrar, certo? Isso é uma... Então, isso, escalar ele mesmo, vai dar o quê? Isso, escalar ele mesmo, né? Não é um módulo, não, isso aqui. Né? Para escalar o vetor com ele mesmo, não é um módulo se o vetor for complexo. Vai dar Kx a x mais K2 barra a z, certo? E isso aqui dá um número complexo, que o número complexo é simplesmente a permissibilidade K0 ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai dar Kx ao quadrado mais K2 barra ao quadrado, que dá Kx ao quadrado. Né? E daí, se eu separar em parte real e imaginária, né? O Xi em parte real e imaginária, eu posso e separar o K2 em parte real e imaginária, ou seja, a componente Z do número de onda no meio absorvedor, K2 barra, vai ser uma parte real, que é o K2 tradicional, que tem significado geométrico, e uma parte imaginária que é para botar já o sinal dela, né? Para não ter amplificação, para ter decaimento no meio 2. Algo que eu falei na última aula, J gama 2. Certo? Então fica assim, né? A lei é essa, certo? Então se eu pego Xi com suas partes reais imaginárias, Kx é o número real, e K2 agora, quebrado, né? Isso aqui é o quadrado, certo? Então eu vou ter essa formulazinha, quem está vendo aí, certo? Isso aqui é o quadrado, né? De Xi K0 ao quadrado, dá isso aqui, né? É igual a Kx ao quadrado mais K barra ao quadrado, com K2 barra sendo parte real imaginária. Quando eu levo ao quadrado, igualando as partes real imaginárias, certo? E aí eu posso obter quem é, igualando em cada lado, parte real imaginária, eu posso determinar, certo? Observe que eu tenho duas equações, né? Tem uma conta aqui a ser feita que dá um certo trabalho. A gente vai pular isso aí, isso recomendo que se faça essas contas, né? Você jogar isso aqui dentro, certo? Igualando parte real imaginária, você tem o quê? Duas equações, nas incógnitas que são quem? K2 e gama 2. Daí determina essas duas constantes, essas duas incógnitas, né? Você tem aí, então, essa expressão que é uma raiz quadrada, é uma biquadrática aí, né? Certo? Tem um errozinho lá tem alguns errinhos, certo? No capítulo 8, tá? Eu acho que tem uma coisa aqui que é xilinha, tá certo? Em algum lugar, né? É para ser xidorinha. Por exemplo, se o meio não tem perdas, isso aqui vai embora, né? Certo?
Numa condição tradicional, se isso aqui a raiz quadrada for ele mesmo, isso aqui cancela, isso aqui desaparece. Isso aqui fica 2 vezes 1 dele, daí fica K2 igual a... Vai ficar sua raiz quadrada, né? Dá 2 vezes cancela, sua raiz quadrada desse parâmetro aqui, que é o que a gente esperaria, certo? Mas havendo peso, aparece essa diferença, aparecem 2 termos aqui. Bom, e se eu pego agora e uso, né, o fato que Kx, como eu falei aqui agora há pouco, né, o Kx ele está fixado, né, pelas condições de entrada. O Kx é índice de separação do meio 1, K0 sendo o ângulo de entrada. Então eu tenho as componentes, né, do K2 e do gama 2 em função do ângulo de entrada. Né? Basta a gente olhar essa expressão aqui. Então eu substituí o Kx, né, por isso aqui, né? Jogo lá na expressão anterior, né? Substitui aqui, ó, e aqui. Você tem uma função K2 do gama 2 como função do ângulo de entrada. Tá? Antes não tinha isso, tá? Muito bem. Bom, então com essas coisas já pode ter algumas informações interessantes. Como é que se dá a reflexão total, né? Antes da reflexão era total, agora não é mais total. Antes a gente olhava para esse parâmetro, isso aqui não existia, tá certo? Vamos esquecer aqui por enquanto, né? Isso aqui é só uma raiz, o K2 antes era só isso aqui, ó, raiz disso aqui, certo? Né? Antes a gente olhava, certo? Para esse argumento quando ele virava 0, daí a gente tinha um ângulo crítico. Certo? Antes, né? Só lembrando, antes a gente tinha esse argumento aqui, ó, que se linha desprezando perda, menos N1 seno ao quadrado de θ1, desculpa, seno de θ1, essa quantidade ao quadrado, esse aqui é o quadrado, né? Isso aqui é um f de θ, certo? Essa função que determina como vai ter reflexão interna total ou não. Antes, isso aqui era o quadrado do N2, tá? Então, f de θ1 antes era N2 ao quadrado menos N1 ao quadrado seno de θ1. E essa condição seria 0 no ângulo crítico, θc, que isso aqui é 0, então você tem um ângulo seno de θc igual a N2 sobre N1. Ora, se N2 for menor que N1, você tem uma solução para isso, que é a condição de reflexão interna total. Caso contrário, você não tem reflexão interna total. Né? Então, era nesse momento que você tinha a transição do lado de cima, a onda viajava, e depois, de repente, ela vira uma onda evanescente. Certo? Bom, agora a mesma coisa. A condição de reflexão interna mais ou menos total vai acontecer quando isso aí, certo? Mudar de sinal, né? Mudar de comportamento. Deixa eu tirar esse risco daqui. Então, a gente olhando para esse termo aí, né? A gente olha que a condição de reflexão interna total é mais ou menos quando isso aqui dá 0, né? Mais ou menos aí, certo? Quando isso acontece, esse termo aqui vai embora, esse também, né? Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, então você fica aí com uma condição interessante, né? O número de onda no meio 2 vai ter uma parte real, K2, igual à parte imaginária, gama 2, e vai ser um valor que é da ordem, né? Se 2 linhas ao quadrado, que é positivo, tá certo? Né? Raiz quadrada dá que se 2 linhas, né? E raiz de novo da raiz de que 2 linhas, vai dar que se 2 linhas sobre, ou seja, raiz de que 2 linhas, desculpa, se 2 linhas, posso escrever mais, se 2 linhas sobre 2 raiz. Então eles vão ser iguais, tá? Ou seja, quando o que se 2 linhas é 0, não tem essa questão. Isso aqui dá 0, né? Quer dizer que o K2 fica 0 nesse ponto.
E quando passa dessa condição, o K2 vira imaginário, ou seja, ele muda para o gama 2. Né? Mas quando você não tem a condição de meio, quando você tem um meio absorvedor, acontece aí essa transição um pouco diferente, certo? Pelo lugar para a gente entender melhor. Né? Quando você não tem, esse aqui é o efeito, quando você vai aumentando um pouquinho, né, a coeficiente de extinção no meio 2, você aumenta um pouquinho a absorção, certo? 0,05, daí aumentou para 0,1. Então, observe, né, quando não tinha absorção, era isso aqui. Aqui é a constante de reflexão interna total. O K2, certo? Ele vem para cá, a função K2, né, número de onda componente Z, ela vai para zero, tá certo? E ela abruptamente mudaria para zero aqui. O gama 2, antes da reflexão interna total, seria zero, de repente muda para uma função gama 2. Quer dizer o seguinte, quando você não tinha a absorção, a fotopropagação era menos J K2Z, né? A gente chamou isso aqui de K2 barra, né? Para θ1 menor que θc, o K2 barra, quando não tinha absorção, era o próprio K2, certo? Para θ1 maior que θc, de acordo com a nossa nova formulação, o K2 barra vira agora menos J gama 2. Isso são as mesmas coisas. O gama 2 fica a zero exatamente no ângulo crítico, né? Então, quando passa a reflexão interna total, isso aqui vem para cá, fica exponencial de menos gama 2Z, que é evanescente. Antes, essa transição era abrupta, né? Você tinha K2 fica a zero, de repente gama 2 aparece. E agora não. O K2, ele faz isso, fica muito pequeno depois da reflexão interna total. Isso aqui, por exemplo, esse pequenininho vermelho aqui, certo? É para K2 igual a 0,005, esse valor aqui, certo? Então, o K2 ele não é mais zero, é um pouquinho diferente de zero. Quer dizer que tem uma variação espacial no meio 2 no meio absorvedor, né? Acima da reflexão total, que antes existia. E o gama 2, ele que é desprezível, ele começa a aparecer aqui, e daí, de repente, ele tem um valor aqui, certo? Quais são as consequências disso, né? Então é isso. Aqui está a expressão, pode-se calcular essas coisas, né? A gente olha ali, tá certo? Deixa eu só mostrar aqui o detalhe, né? É para que se duas línguas a zero, né? Como essas coisas, essa formulação funciona, certo? Deixa eu voltar para cá, tá? Só para observar bem por que as coisas são assim. A gente está fazendo desse jeito. Quando isso aqui é positivo, a raiz quadrada dele, ele é o quadrado, a raiz quadrada dele mesmo, certo? Daí soma, né? Quando ele é negativo, a raiz quadrada dá... a gente tem que levar em consideração, tá certo? Que isso aqui, quando sair a raiz, vai ser positivo, mas isso aqui vai ser um sinal negativo, vai dar zero, certo? E esse aqui não, isso aqui vai ser menos, isso aqui com menos dá mais, certo? Então esse vai existir, esse vai ser zero. Abaixo da reflexão total, esse existe, esse é zero. No caso, sem perda, né? Então é aquela transição abrupta que eu falei, certo? Né? Então, essa é a condição. No K2, ele abruptamente muda, né? No caso sem perda, dessa função de θ1 para zero, né? Então faz algo assim, né? E o gama 2 faz assim, certo? A função que tem a derivada descontínua, né? Certo? Se a gente olhar, por exemplo, o que acontece, né, com a curva de reflectância que foi mostrada na aula anterior, né, vai dar algo assim, certo? Isso é um exemplo em que a inservação no meio de entrada é 1,5, vidro mais ou menos, certo? E o meio 2 tem uma inservação próximo do ar, é mais uma pequena absorção que eu vou aumentando aqui, certo? Então, quando a absorção é zero, você tem aquela ângulo de Brewster, porque isso aqui é polarização P, tá? Tem ângulo de Brewster antes da reflexão interna total, daí isso aqui abruptamente fica 1. Quando você vai aumentando o coeficiente de extinção, o que acontece? A reflexão não é mais total, você tem uma perda, já começa a ficar menor, tá certo? Né? E vai ficando, a gente chama isso de reflexão frustrada, né? Reflexão interna frustrada, porque ela não é total, ela está frustrada, quase total, certo? Então a gente vai olhar depois também de que forma esse ângulo de Brewster é afetado, não dá para perceber muito bem aqui, a gente vai mostrar daqui a pouco o que acontece aqui embaixo. Para ver que esse ângulo de Brewster não é mais zero, né, a reflexão. Ela passa a ser um pouquinho, começa a aumentar com essa coeficiente de extinção, certo?
Bom, como é que é a refração em meio absorvedor? Outra questão importante. Só olhar para os campos no meio 2 no meio absorvedor. Só lembrando que o fator de propagação no meio 2 é exponencial menos J kx x, que a dependência de x é essa, e a dependência de D se torna exponencial menos J K2 complexo, Z. Isso aqui sendo K2 real menos J gama 2 real, isso aqui se torna, só a dependência Z vai se tornar agora, aliás, deixa todo mundo, menos J Kx x, exponencial de menos J K2Z, daí fica exponencial de menos com menos gama 2Z. Então tem uma parte oscilatória no espaço, que é essa parte aqui, e uma parte amortecida na direção Z. Então é isso que nós temos. A situação é essa aí. Então, os campos vão variar dessa forma no meio 2. Essa é uma aula plana em que a dependência em x e y e z não depende de y. A dependência de x é totalmente harmônica, tradicional. A dependência de z tem uma parte que é harmônica, mas tem uma parte que é exponencial. Então essa é o que a gente chama de uma onda plana inhomogênea, certo? Porque a amplitude varia no plano de fase constante. O que é o plano de fase constante? É o plano em que a parte oscilatória se mantém constante. Por isso que fase é associada à oscilação, certo? A fase da variação temporal. Então, a fase tem a ver com a parte espacial da onda eletromagnética. Então, o plano de fase constante é aquele plano tradicional em que a gente lida com grandezas reais que têm significado geométrico. Componente X do vetor de onda, componente Z do vetor de onda, e a combinação dessas duas componentes dá uma direção de sentido que é ortogonal, o vetor U, ortogonal ao plano em que a fase é constante. Então, o plano de fase constante é aquele que é ortogonal a esse vetor aqui, que tem componentes Kx e K2 reais. O vetor no meio 2, o vetor de onda no meio 2 é o K' barra, Só para lembrar que ele tem uma parte que é real, que é essa parte aqui, que é o vetor que é ortogonal ao plano de fase constante, e uma parte que é a parte que dá essa parte exponencial aqui. Certo? Então, para determinar o ângulo de refração, a gente tem que saber a direção desse vetor de onda no meio 2, de acordo com aquele desenhozinho que nós fizemos originalmente, Então, quem determina ângulo geométrico, é a direção do vetor de onda K' sem ser barra, certo? É o vetor que tem componente x kx, componente z K2. Porque o K' barra é a que tem componente x kx e componente z K2 barra. Certo? Isso é que tem significado geométrico. Um vetor complexo a gente sabe o que é. Ele não pode desenhar um vetor complexo no espaço geométrico que a gente vê. Certo? Mas isso aqui a gente pode, isso aqui sendo reais, sabe o que quer dizer? Isso quer dizer direção no espaço. Então, refração quer dizer um ângulo que esse vetor faz com o θ2. Então, esse ângulo aqui, sendo θ2, pode ser calculado como sendo quem? Essa componente, sobre esse vetor aqui, cujo módulo é kx ao quadrado mais k2 ao quadrado. Raiz, Então, a gente pode dizer que sendo θ2, quem é kx, sobre módulo de K' ao quadrado. Isso aqui é módulo mesmo, porque ele é um vetor real, no sentido tradicional, certo? E daria aí essa expressão aqui. Kx sobre módulo vetor K' ao quadrado, que dá a raiz quadrada desses dois. Daí você tem um ângulo θ2, sendo θ2, K2, lembrando, é a função de quem? Aqui atrás. K2 é a função do ângulo de incidência. Certo? Então nós temos aí uma relação que dá a refração agora de uma forma um pouco diferente. Kx eu sei quem é, deixa eu botar aqui para calcular esse negócio. Ou seja, seno de θ2 é
é o Kx, que é N1 K0 seno de θ1 sobre Kx ao quadrado, que é isso aqui que está em cima, né? Mais o K2 ao quadrado elevado ao meio. Certo? Então, se eu manipulo essa expressão, eu posso escrever lá, veja, isso aqui é a função de θ1, né? Posso escrever ela dessa forma. Um índice efetivo, parecido com a lei de Snell, né? Que é uma função do ângulo de incidência, ou melhor, fazer assim. Um lado da equação é N1 seno de θ1. Esse K0 vai estar... Isso aqui, por exemplo, é proporcional a K0 ao quadrado. Vai cancelar, né? Então você vai ter N1, a lei de Snell é assim, N1 seno de θ1, antes era igual a N2 seno de θ2. Agora vai ser N efetivo, que é uma função do ângulo de incidência, seno de θ2. Esse N efetivo é uma função complicada que a gente manipula. De que forma a gente obter esse N efetivo? Bom, expressa K2 de função de θ1, que tem ela lá atrás, manipula, cancela os K0, tá certo? E deixa de forma que dê essa expressão. E vai dar essa expressão aí, certo? Essa expressão aqui, uma inserção efetiva, ou seja, agora não é mais trivial, né, o cálculo do ângulo. Você calcular, certo? θ2 sobre θ1 agora é difícil, né? Dado θ1, na verdade não é tão difícil não. Dado θ1, certo? Eu sei qual é o θ2. Só é pegar isso aqui, é função inteiramente, isso aqui é a função total de θ1. Bota seno de θ1 aqui, calcula N efetivo de θ1, você tem um ângulo de refração. Antes era super fácil, né? Não tem que fazer essa conta toda, sabe? Agora é mais complicado, né? Sabe? Então mudou um pouquinho a lei de Snell. Como é que é o ângulo de Brewster? Bom, vamos olhar para a tabela lá, para olhar, sabe, mais ou menos como é que são as fórmulas, né? Ângulo de Brewster, ele ocorre para a polarização P, né? Deixa eu ver se eu posso aumentar aqui um pouco para ele ver melhor. Deixa eu ver, pronto, aqui está a expressão que a gente quer olhar, que é essa aqui, ó. Essa aqui, certo? Essa expressão é realmente em termos de epsilon dos meios, né? Qual é a modificação que a gente faz agora quando tem o meio absorvedor, né? Bom, se o meio 1 não é um absorvedor, se não é real, aqui passa a ser quem? K2 barra. E nós temos a expressão para K2 barra, né? K2 barra, a gente pode jogar as expressões, certo? Aí eu vou evitar fazer algumas dessas contas para poder dar essa aula de hoje, tá? Isso é só conta, né? Então, algumas continhas são feitas, a gente olhando as expressões fica talvez mais fácil de entender. Então a gente fica aí com essa expressão aqui, manipulando, né? K2, nós temos a expressão K2, certo? K2 pode ser quebrado, né, em K2 menos delta gama 2, né? E a gente vai manipulando e chega aqui, certo? Você calcula o módulo quadrado, né? RP, que é a reflectância, é módulo de gama P ao quadrado. A gente chega nessa função aí, né? Antes, isso aqui não existia, certo? Porque epsilon 2' não tinha, nem gama 2. Antes era assim, ó. Só isso aqui. E o ângulo de Brewster era obtido da condição em que isso aqui era zero. Certo? Agora, com a existência desses termos, quando isso aqui der zero, certo? O resultado vai ser um valor que é isso sobre isso. Não é mais zero agora, a reflectância no ângulo de Brewster, né? Então, isso não quer dizer que é o mínimo, tá aqui, tá? Mas está próximo desse valor. Para pequenas perdas, é de se esperar que o valor mínimo da reflectância seja aproximadamente o valor obtido na condição original do ângulo de Brewster, né? Quando isso aqui dá zero. Né? Ou seja, seria isso sobre isso, né? Então, você tem um valor mínimo agora, você não tem mais reflectância nula por causa da absorção. Né? Então, o que acontece? Vamos fazer o gráfico, tá certo?
Aqui a gente está olhando o ângulo de Brewster, né, variando com o coeficiente de extinção, né? Aumentando um pouquinho, ponto 1, ponto 6, ponto 9, você vê que o ângulo de Brewster vai indo para cima. A gente olhando com mais, dá uma picada aqui nessa região, certo? Olhar com mais detalhe, né? A gente vê como ele varia. Aí a gente observa que o ângulo de Brewster não está exatamente no ponto em que calculado sem absorção. Ele vai deslocando para a direita. Ó. Ele aqui está já em outro lugar, certo? Porque eu falei, né? Aquele valor mínimo que a gente acaba de falar, certo? Eu falei que aproximadamente, né? Exatamente, porque você tem que saber qual é o mínimo dessa função. Não está exatamente aqui traçando isso. Isso é só uma aproximação. Está perto disso. A gente observa isso, né? Observa que o ângulo de Brewster realmente desloca um pouquinho, certo? E vai deslocando, né? Isso pode ser calculado em primeira ordem. Ele está só mostrando quais são as consequências, né, de você ter um meio absorvedor. Reflexão interna, quando ocorreria sendo total, ela fica frustrada, ela é menor que 1, onde Brewster deixa de existir um mínimo, passa a ser um mínimo e não reflectância zero. Né? Para a polarização S, como não tem ângulo de Brewster, você vê só, né, essa situação aí. Isso aí é o caso sem reflexão interna total, certo? Esse aí seria um caso em que você vem de um meio absorvedor, meio 2 não é absorvedor. Né? O que acontece? Né? Aliás, desculpa, quando você vem do ar, né? Você vem do ar, esse aqui é um exemplo em que o N1 é igual a 1 e o N2 é vidro, um vidro imperfeito, um pouquinho de absorção. Daí a reflectância para ondas S não tem ângulo de Brewster, né? Deveria estar aqui, certo? E ela vai aumentando, né? Se o meio absorvedor reflete mais do que o meio transparente. Certo? Essa é a conclusão. Bom, a segunda parte dessa aula de hoje vai falar aí de reflexão para a incidência frontal em um meio condutor, né? O meio condutor é um caso muito especial de meio absorvedor em que a permissividade passa a ser praticamente totalmente imaginária. No condutor, né? Então, quer dizer, dependendo da frequência, né? Isso não é bem verdade. Isso, em frequências próximas da nossa frequência normal aqui, seja, em micro-ondas isso é verdade, mas em frequências lógicas a parte real é importante, tá? Então a gente está falando assim mais para chegando perto de micro-ondas, né? Porque a gente está falando de condutor, ele ainda está híbrido, falando em circuitos, mas ainda já é onda e circuito. A gente usa alguns conceitos de circuitos ainda, né? Quando você aumenta muito a frequência, você não usa mais, não se fala mais de circuito, fala em onda mesmo, né? Quando você trata de fibra ótica, é luz propagando fibra ótica. Não existe, né, corrente elétrica, não fala disso. Né? Bom, então o meio condutor, a gente ainda fala na condutividade tradicional, né? E a gente já falou isso antes, o que é o epsilon de um meio condutor, né? O epsilon é o meio 2, né? Aqui a situação a gente vai analisar incidência frontal, né? Vai falar de incidência oblíqua. Incidência frontal é suficiente para a gente entender o que vai acontecer aqui, sabe? Então você vem no espaço livre, de repente, enquanto o condutor, o que acontece, né? A permissividade do condutor, né? A gente já falou sobre isso antes, ela seria, ou seja, o sigma é como se aparecesse uma parte imaginária de permissividade dada por essa expressão aqui, né? Isso aqui é valor absoluto, tá? Estou olhando aqui dimensionalmente, né? Porque sigma sobre ômega tem dimensão de epsilon zero, sabe? Olhando para essa expressão aqui. Que isso aqui é dimensional. Então, porque às vezes, como eu estou com essa informalidade na usar relativo e absoluto, às vezes eu me esqueço se eu fiz absoluto ou relativo. Então, isso aqui é a permissividade absoluta de um condutor, seria a permissividade tradicional que a gente conhece, mais um termo que aparece devido à condutividade do material, né? Que é isso aqui. Em geral, já falou, já fez como exercício, a gente mostra que sigma sobre ômega é muito grande. Vamos ver novamente. Certo? Quem é sigma sobre ômega para um bom condutor, né? Sigma de um bom condutor é da ordem de 10 a sétima, esse é um número mágico que a gente tem que sempre lembrar, né? Ômega metro menos 1. Ouro é entre 6 e 7, né? Alumínio é 3 alguma coisa, certo?
silício, que não é condutor, é 10 a terceira, 4 ordens a menos. Então, condutor é 10 a sétima, sempre, né? Em unidades assim, tá? Então, sigma sobre ômega, que é a grandeza relevante, né? Quer saber quão grande é esse número? Vamos botar uma frequência de micro-ondas, ou mesmo uma frequência, digamos, 1 MHz, né? Certo? 1 MHz. 1 kHz já é mais baixo, vamos botar 1 MHz. Então, você tem aí o quê, né? Isso aqui é a frequência F, né? Ômega é 2π vezes F, então é 2π MHz. 2π radiano por segundo. 2π vezes 10 a sexta radiano por segundo, certo? Então, sigma sobre ômega vai dar quanto? 10 a sétima sobre 2π vezes 10 a sexta, né? Dá 10 sobre 6, que dá maior que 1, né? 1,6 mais ou menos, certo? Aproximadamente. Que é pequeno, né? Mas se for para micro-ondas, 1 GHz, né? Eu estou achando o contrário aqui. Sobre ômega, está faltando alguma coisa aqui. Tem algum. Não, sigma sobre. Não, está faltando alguma coisa. Isso aqui está errado, né? Não pode ser, né? Ele está faltando epsilon zero, né? Aí, viu? Mas aqui não. Peraí. Sigma sobre ômega. Esse aqui não é dimensão. Não está faltando nenhum fator aqui, não? Está faltando. Deixa eu ver aqui rapidinho. É rotacional de H, né? É J, que é sigma E, mais dt, que é mais J ômega epsilon, né? Certo? Então é como se o epsilon fosse esse fator J ômega epsilon efetivo. Desculpe. Eu quero fazer como se fosse uma condutividade aqui. Não, desculpe. Como se fosse um epsilon efetivo. J ômega epsilon efetivo. Quem é o epsilon efetivo? J epsilon efetivo J epsilon, né? Mais sigma sobre ômega, certo? Ok? Porque. Não, tá certo. Eu não fiz nada errado. Então, epsilon efetivo, né, é igual a epsilon menos j sigma sobre. Então, está tudo correto. Só que a relativa, né? Epsilon sobre epsilon zero, epsilon relativo sobre isso aqui. Né? Então, o número que tem que saber em relação a 1 é esse aqui. Você está achando estranho dar um número pequeno ali, né? Então, vou refazer aqui, tá certo? Então, sigma para 1 MHz já dá grande, né? Porque aí a gente vai ter 10 a menos 12 que sobe, fica 10 a 12, certo? Então, para 1 MHz, isso aqui vai dar mais ou menos 1,6 vezes 10 a 12, o valor relativo, né, em relação a mais ou menos 1, certo? Então, isso aqui é muito grande, né? Então, essa condição aqui, não é essa aqui, isso aqui está errado. Sigma sobre ômega epsilon zero, não, está certo. É muito maior do que epsilon, né? Porque isso aqui é da ordem de 10 a menos 11, né? 8,854 vezes 10 a menos 12 dá 10 a menos 11. Então, isso aqui é da ordem 1, no caso, que a gente fez aqui agora, né? Uma unidade, 1 farad por metro, né? Que é muito maior do que 10 a menos 11 farad por metro. Então, nessas condições, né, mesmo se você botar 1 kHz, né, 1000 vezes menor, dá 10 a menos 8 aqui, certo? A relação, né? De um para o outro, certo? Aliás, dá 10 a menos 8 de relação entre
quantidades. Ou seja, para todos os efeitos, isso aqui pode ser desprezado. E a permissibilidade de um metal nessas frequências, né, de kHz até micro-ondas, né, vai ser algo assim. E a raiz quadrada, né, que é o relativo, tá certo? Epsilon sobre epsilon zero. A raiz quadrada disso vai dar a raiz de menos j. Né? Menos j elevado a menos 1, que a gente extrai a raiz corretamente, sendo 1 menos j sobre raiz de 2. Né? A gente extrai com a parte imaginária negativa, porque a parte imaginária do índice de refração complexo é negativa. Né? Então, esse refração complexo de um metal né, é metal, né? N barra igual a N menos J capa com essas quantidades iguais nessa aproximação, né? Raiz de sigma sobre ômega epsilon, que eu vou dizer que é aproximadamente epsilon zero. Tá? O metal vai ter uma permissibilidade a ele associada. Na verdade, isso aqui é 2, né? 2 ômega, que tem a raiz de 2 lá que eu falei. Tá? Isso aqui é uma observação de metal. E como é que eu consigo a reflexão para a incidência frontal? Vamos olhar a tabela. Tá? Para a incidência aqui, ó. Para a incidência frontal, né, admitindo que a permeabilidade seja do vácuo, que isso é verdade para condutores. Então a gente usa essa expressãozinha aqui para ver quem vai ser o coeficiente de reflexão. Tanto para a onda P como para a onda S, o coeficiente de reflexão é dessa forma aqui, N1 menos N2 sobre N1 mais N2, com N1 valendo 1, né? E N2 sendo dado por isso aqui, vai ficar o gama, chamar de gama, POS, N1 menos N2. Esse aqui pode escrever assim, N, né? Em evidência, porque as partes são iguais, 1 menos J, né? N igual a capa, né? Em evidência. Então, menos N1 menos J sobre 1 mais N, 1 menos J, né? Ora, como isso aqui é muito maior do que isso, né? N, tá certo? É esse número gigante aqui, né? N é muito, e capa também, né? Muito maior do que 1. Isso aqui domina, então o coeficiente de reflexão fica gama igual a menos 1. Né? Certo? Então no metal o coeficiente de reflexão é menos 1. O que quer dizer isso? Você vem com o campo elétrico. Bate no metal, né? Então o campo refletido tem que mudar de orientação na parede, tal que o campo total dê quanto? Zero. É tangencial, é praticamente zero no condutor. Que é aquela lei que a gente já sabia, mais ou menos, no caso estático, mas continua, certo? Mais ou menos verdadeiro. Né? O campo vai ser muito pequenininho, ele não vai ser zero, vai ser muito pequeno, campo tangencial no condutor. É um nó, né, da função, da variação espacial do campo no ar. Certo? Ele também pode calcular o coeficiente de transmissão, olhando essa expressão aqui. N1 vale 1, né? E N2 é um número grande, certo? Então, fica aí com o coeficiente de transmissão, né? Se eu olhar para a tabelinha lá, né? 2 vezes 1 sobre 1 mais o índice de refração complexo. Aqui está 1 mais o índice de refração complexo, que é N menos J capa. Tem um 2 em cima, né? N igual a 1. Dessa expressão, mais uma vez, N muito maior que 1, certo? N capa são iguais dessa funçãozinha aqui. Isso aqui é o quê, né? É 1 mais J sobre R2, certo? E observe, né? N no denominador quer dizer que o coeficiente de transmissão é muito pequeno. Quer dizer que a transmitância vai ser pequena também. Vai ser um módulo quadrado, uma vez o fatorzinho lá, certo? A transmitância de potência vai ser muito pequena. Bom, e os campos, como é que ficam? Os campos dentro e fora do condutor, né? A gente olha para os vetores de onda no meio de entrada, que são esses aqui, né?
incidentes. A gente está vindo do vácuo, né? Número de onda, a onda está vindo nessa direção, o vetor de onda está na direção Z, a gente admite, né, que esse sistema de coordenadas aqui, certo? Z, aqui está o condutor, uma onda vem para cá, né? Então o vetor de onda está na direção, no sentido do vetor AZ, a onda refletida muda o sinal, o número de onda é K0, 2π sobre 1 é 0, né? Campos são fáceis de calcular, né? Certo? Admitindo o campo na direção X, digamos que X esteja assim, Y. Aí seria diferente, vou fazer o contrário. X está para cima, Y está para cá, e o Z vai estar para cá, né? Aqui está o condutor, certo? Então a onda vem assim, né? O campo elétrico está na direção X, e o campo magnético tem que estar de incidente, tem que estar na direção Y para dar um fluxo de potência na direção Z, né? Então aqui está o campozinho na direção X, o campo H, né, é 1 sobre a impedância, né, fácil calcular, a Y, e o campo refletido, é só usar a formulação que a gente já usou anteriormente, ele muda de sinal, né, porque é menos 1, é menos gama, é menos 1, então é uma reversão de sinal. O campo incidente está assim, o refletido está para baixo. A amplitude é praticamente inalterada, né? E o campo magnético, ele não muda de sinal, certo? Permanece. Porque daí o fluxo de potência está agora no sentido qual, né? Menos AX com AY dá menos AZ. A onda refletida vai para trás. Certo? Então aí vai estar o campo refletido. E se você quiser calcular o campo total no meio 1 e 2, né? O E1, né? No meio 1 vai ser E mais duas linhas, e H também, somar os dois, você tem a soma de campo incidente refletido, e daí você pega a parte real, né? Campo no meio 1 é a parte real de E1 elevado a J ômega T. Faz isso, né? A gente obtém essas funções aí. Campo é 1, né? Isso aqui é porque o módulo de Z aqui é menos Z, esse menos sai, fica 2 a 0 seno de K0Z, como seria, né? Só para botar aqui o sinal para ver que essa função Z é sempre negativo, né? Está na região Z menor que 0, esse aqui é o vácuo, né? Que é o metal. Então você tem uma onda que a gente chama de onda estacionária, né? Porque a onda ela é assim, mas ela não está se movendo no espaço, certo? Ela faz isso, ó. Isso aqui faz isso, fica mudando, certo? Mas não fica se propagando, né? Não é como se fosse uma senoide de ferro, você lança e vê ela passando. Fica fazendo isso no espaço, certo? Se combinar as duas, você tem uma onda estacionária. Tanto para o campo elétrico, isso aqui deveria ser seno também, né? Não, tá certo, isso aqui é com seno, tá? Se for calcular lá, tá? Só não tenho certeza se isso aqui está correto, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos ver. Se eu somar essas duas coisas aqui, H mais H duas linhas, vai dar a diferença, né? Que dá 2J seno. Vai dar cosseno, certo? Daí com exponencial de J ômega T com J, parte real vai dar a função seno, no caso, certo? Porque é magnético, e vai dar a função cosseno por caso elétrico. Então dá essas, está correto aqui, certo? Seno de ômega T, cosseno de ômega T, e cosseno de KZ, cosseno de KZ, ou seja, então, se a gente olhar aí, né? Olhando para... Você tem uma onda estacionária, como eu falei, esse aqui fica fazendo isso, certo? Mas isso aqui, esse mínimo aqui não sai do lugar, tá fixado, certo? Esses mínimos e máximos estão fixados no espaço, né? Esse comprimento de onda aqui, eu acho que tem um errozinho aqui, mas... Deixa eu ver.
Não está certo, está correto. Né? Fica oscilando fazendo isso aqui. Né? Certo? Bom, e se a gente olhar para os dois campos, a gente vê algo assim, né? A onda, o campo elétrico está fazendo isso e o campo magnético está em quadratura, certo? Quando você tem um mínimo de campo, né? Vamos ver se está certo pela expressão, né? Em Z igual a zero, né? Só olhar aqui. Z igual a zero, isso aqui dá zero, né? Isso aqui dá máximo, certo? Como deveria ser, né? O campo magnético tangencial num condutor ele é máximo, tá? Okay? O campo elétrico ele é mínimo, é zero praticamente, né? O condutor perfeito seria zero. Por que ele é máximo? Porque você pensar em corrente de superfície, né? O campo magnético tangencial tem a ver com corrente de superfície, que usa desse jeito aqui. Então ele existe, ele pode existir. Num condutor, como é que fica a situação? Bom, a gente calcula usando o coeficiente de transmissão e usando a fórmula canônica para os campos. Tá? Então você teria aí, usa os parâmetros característicos no meio condutor, ou seja, número de onda no meio. Aqui está um pouquinho errado, né? Isso aqui, pela nossa anotação, seria K' barra vetor. Tá? Porque eu chamei K' só a parte real do K'. Então seria rigorosamente, mas aqui não vai ter muita importância essa anotação. A gente volta a usar, né, isso aqui. Então você vai ter um vetor de onda complexo, né? E pode calcular então as amplitudes de E2 e H2, certo? E aparecem esses fatores. Que fator é esse? O fator de transmissão. Que aparece um N embaixo, é aquele fator exponencial de J sobre 4. Né? Certo? Observe, né? Se fizer a conta direitinho, você vai ver que o campo elétrico, certo? A amplitude dele é muito pequena, porque o N está no denominador aqui, e N é muito grande. Já o campo magnético, ele tem uma amplitude grande, certo? Mas decai dentro, aliás, desculpa. Ambos decaem, né, dentro do condutor. Tá? Se calcular o campo físico, vai ter uma parte que é oscilatória, né, e uma parte que decai para dentro do condutor. Se a gente olhar a situação, né, numa situação específica, né, a situação é essa: o campo magnético ele não é, ele é máximo, né? Dentro do condutor ele existe, certo? Ele cai, dependendo de quão grande é o N, tá certo? Isso aqui vai cair rapidamente. A gente vai ver de quão rápido isso é. A gente pode ver alguns números depois, certo? Mas é bom ver isso aí, como é que isso é na dinâmica desse efeito, certo? Eu separei aqui um filme que está disponível lá no livro da gente. Ele está, deixa eu botar aqui, certo? Acho que está, já está. Tem uma coisa curiosa a respeito dessa ação. Isso aqui é mais ou menos como é que, por exemplo, a onda está estacionária, certo? E está tentando penetrar no condutor, né? Certo? O que a gente observa de interessante aí? Primeiro, a velocidade de fase dentro do condutor, dessa onda que está tentando se propagar, né? Isso é o H. Hã? O H. Isso é o H, o H, né? A gente está olhando como função do tempo, certo? A velocidade de... Cadê o replay aqui? Onde é que está? Eu botei para... tocar de novo, certo? A velocidade de fase aqui dentro, da onda dentro do condutor, ela existe, né? Se você cortasse o condutor em um certo pedaço aqui, ele ia passar para o outro lado, né? Daí ele voltava a ser vácuo de novo, opa, caiu a amplitude, daí ele continua pequenininho e vai-se embora, propagando, né? Mas qual é a velocidade de fase aqui dentro do condutor, da onda, né? Velocidade de fase é simplesmente C sobre N. N é gigante, certo? Então a velocidade de fase é muito pequena. Ele se propaga muito lentamente. Certo? Uma onda no condutor, ela vai se propagar de forma extremamente lenta, dependendo da frequência. Quanto maior a frequência, mais lenta ela vai se propagar. O que mais que a gente observa aqui? Bom, que existe um decaimento rápido, a gente já percebeu, né? Agora a pergunta é a seguinte, vou olhar para ver se você consegue perceber. Certo? Você está vendo que o campo oscila com uma certa frequência no vácuo, né? Esse campo está oscilando com a mesma frequência no condutor? Hã? Acho que sim. Isso faz sentido?
A frequência de oscilação no condutor e no vácuo é a mesma ou é diferente? No tempo, viu? Falando do tempo, frequência angular no tempo. Sem diferença. Não, eu sei, mas a fórmula diz o quê? Oi? As fórmulas dizem o quê? Vamos ver as fórmulas. Como é que está aqui? O campo no meio, no condutor, está em que frequência? Ômega, que é a mesma frequência do campo no vácuo, certo? Mas aqui não parece, né? Não é isso? Dá a sensação que a frequência é diferente. O que a gente tem que fazer para saber? Você tem que parar num ponto aqui e observar aqui, ó. É aqui que você tem que observar, certo? Se você for seguindo, nem parece. Você para aqui, se você parar aqui, você vai ver a mesma frequência. Entendeu? Então, mas a sensação que dá, pela onda ser lenta e ela cair, você tem uma sensação... E se você pegar uma seguida, aí nunca chega. Você pensa que ela está com uma frequência diferente, mas não é verdade. Frequência igual, né? Parece mais lenta, você tem que cortar num plano para ver qual é a frequência, vai dar a mesma frequência. Mas que a velocidade é pequena, não vai com a velocidade... Ou seja, é a velocidade com que esse pico aqui se propaga, tá certo? Né? A velocidade dele é muito pequena. Se eu botasse essa onda viajando no vaga, é muito mais rápido. Só observar a interface, né? Exatamente. Eu queria mostrar também aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O campo elétrico... Vou mostrar. O campo elétrico ele vai ter, só que ele é pequenininho, certo? Eu vou mostrar como é que ele seria. Aliás, eu tenho aqui uma simulação que eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar a simulação. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Só para mostrar o que acontece com o campo elétrico, né? Aqui. Cadê ela? Então, propaguei, está aqui. A simulaçãozinha, que não é. Isso aqui é o campo elétrico, isso aqui é o campo. Bom, esse aqui é o campo elétrico dentro do condutor à medida que eu vou aumentando a frequência, tá? Diminuindo, eu acho. Isso aqui é a frequência baixa, o campo vai penetrando no condutor. À medida que você aumenta a frequência, ele vai ficar pequeno. Do lado esquerdo seria o vácuo, tá? Então a amplitude não tem muita característica para ser mostrada, porque é muito pequeno o campo, certo? Uma coisa importante também é o seguinte: a frequência espacial, que é quão rápido ele oscila no condutor, ela vai, aqui a frequência espacial é baixa, né? À medida que aumenta a frequência, se torna mais alta, né? Eu estou numa escala aí que dá para ver as variações espaciais, certo? Bom, o campo desaparece. O campo magnético não. O campo magnético, por exemplo, se você tiver baixa frequência, ele entra no condutor, mas à medida que você aumenta a frequência, ele fica amarrado, ele fica sempre grande na parede, tá? Mas ele cai rapidamente por causa da penetração do campo do condutor. Tá? Então, numa distância aí característica, a gente vai falar sobre isso agora, você tem o campo desaparece, o campo magnético vai ser totalmente praticamente zero. Tá? Bom, tem alguns parâmetros importantes que a gente observa, né, com base nessas expressões, né? Se eu pegar o campo no meio, eu posso determinar a impedância, né? A impedância do metal, né? Pegando a amplitude do campo magnético, a amplitude do campo elétrico, fazendo a razão dos dois, né? Vai aparecer esse fator aqui, certo? Então aí você, não é difícil calcular, a impedância do metal é algo assim. Isso aqui é aquele fator exponencial JP sobre 4, né? Aparece. Vai ser a impedância de onda do vácuo, que é 377 ohms, sobre N. É muito pequena, certo? Porque N é muito grande. Né? Mas a impedância de onda é complexa. Isso, quando a parte marginal da impedância é positiva, quer dizer que ela é indutiva. Né? V, né, é igual a L di dt. Né? Daqui a gente descobre que quando ela é indutiva, isso aqui é J ômega Li. Né? J ômega quer dizer positivo, né?
impedância positiva, a parte imaginária, digamos, positiva, da indutiva. Então, a impedância de um condutor, ela é indutiva, embora seja pequena. Né? Então, quer dizer que a energia armazenada no condutor é predominantemente magnética. Né? Por quê? Porque tem mais campo magnético dentro do que campo elétrico, né? A gente viu lá. Né? É mais o campo magnético que está lá dentro armazenando energia do que o campo elétrico. O campo elétrico é praticamente nulo. Né? E aí você tem energia elétrica praticamente nula, energia magnética armazenada diferente de zero. Bom, uma outra coisa importante que a gente, parâmetro extremamente importante, é esse chamado profundidade de penetração. Né? Se a gente for calcular o número de onda no meio 2, né? K2, ou seja, propagações menos J, né? Índice de refração complexo K0Z, né? Isso aqui é N menos J capa, N igual a capa, né? Então, isso aqui dá, repetindo, né? Exponencial de menos capa K0Z, exponencial de menos J N K0Z. Então, a constante de propagação, o fator, o campo cai com isso aqui, né? Quando isso aqui der 1, a gente tem o que chama de profundidade de penetração dos campos, né? Então, para Z igual a um valor, né, chamado delta S, S vem desse nome em inglês, né, que é skin, pele, né, depth, profundidade superficial, mais ou menos, certo? Profundidade de penetração, né? Quando Z for delta S, é porque isso aqui dá 1, ou seja, capa K0 delta S igual a 1. Então, a gente pode calcular a profundidade de penetração de um material, 1 sobre capa K0, e nós sabemos quem é capa, no começo da aula a gente falou já sobre refração, né? Oi? Quando for o método do condutor. Ou seja, como é que ele está caindo lá dentro, né? Então, o número característico é esse aqui, e aqui eu posso escrever o K0, né? É 2πf sobre C, velocidade da luz. Isso aqui é 1 sobre L epsilon 0, posso botar assim também, 2πf raiz de μ0 epsilon 0. Né? O kappa, nós temos a expressão lá, né, que é sigma sobre 2 ômega epsilon 0 raiz. Mais uma vez, isso aqui é 2πf, daí eu posso misturar tudo isso e calcular isso em função da frequência. Né? Isso aqui vai dar essa expressão aí. Ou NK0 ou KK0, tanto faz, né? Então, a profundidade de penetração é essa função aqui, que vai com 1 sobre a raiz quadrada da frequência. Quanto maior a frequência, menor a profundidade de penetração no material. Certo? Vou fazer uma continha safada aqui, para ver quanto é que dá isso num condutor bom. Vou botar a expressão de delta S, vou botar as constantes, 1 sobre a raiz de π, F μ0, aparece a permeabilidade do vácuo, condutividade do material. Bom, vamos voltar aqui, vou primeiro ver aqui, isso aqui vamos ver o número que dá redonda isso aí, fica mais fácil. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, né, em por metro. Sigma 0, vamos botar 10 a sétima, que ainda é um condutor ruim, né? Um bom condutor é 6, 7, certo? Um condutor razoável, 10 a sétima, que dá 4π, né? Vamos botar uma frequência unitária, 10 kHz, certo? Para ter a raiz quadrada fácil aqui, 10 a quarta Hz. Isso aqui é em Hz, tá? Não é em frequência angular, não. Essa é frequência em ciclos por segundo. Então, delta S vai dar quanto? 1 sobre π com π dá π ao quadrado, raiz dá π, certo? 4 dá 2, né? Cancelou. F, raiz quadrada dá 10 a segunda, né? E daí 10 a menos 2 sobre 6 metros, né? Isso aqui é 1 centímetro, 1/6 de 1 centímetro, que dá 0,15, que dá 1,5 milímetros, certo?
Se você for para 1 MHz, isso aqui passa a ser 10 a sexta, né? Eu fui de 10 kHz para 1 MHz, 10 a sexta, então eu vou cair ainda mais, um fator de 10, fica 150 microns, né? Se for para micro-ondas, né? Vamos botar 100, né? Quase micro-ondas. Vamos botar 10 GHz, fica mais fácil. Esse aqui foi quanto? Foi 10, foi? Foi 10... Não, foi 1, né? 1 MHz, né? 10 GHz dá 10 a 4, certo? Que é a frequência de micro-ondas, banda X. 1 MHz, não foi? MHz. Aqui vai dar 10 a quarta vezes maior, que dá 100 vezes menor, que dá 1,5 microns. Né? O professor Marco está tentando fazer uma cavidade de ouro, né? Daí ele precisa colocar uma espessura na cavidade que seja maior do que isso aqui para funcionar. Porque se ele botar uma cavidade, um filme de ouro, que tem uma espessura menor que 1,5 microns, então o campo penetra e entra num material ruim que não é ouro, né? Que está embaixo, que é outro metal, certo? Aço, talvez. Então ele tem que botar uns 3, 4, 5 microns de ouro. Vou até falar para eles, que eu coloquei agora, certo? Tem que botar uns 5 microns de ouro, se bem que o ouro é maior, né? Em 10 GHz, tem que botar uma espessura bem grande, bem maior, né, do que isso aqui, para o ouro o campo desaparecer totalmente na parte de baixo do ouro. Então, tem que fazer isso. Isso aqui não funcionaria direito. Né? O ouro, 1,5, o campo penetra, 1 sobre E, daí vai dar um sobre E ao quadrado, que é a potência, vai ainda interagir com a parte de baixo que não tem a continuidade muito boa, certo? Vou dar uma ideia. Então a probabilidade de penetração em metais cai, né? Com a frequência. E a gente chega num conceito interessante que é o chamado conceito da resistência de folha, né? É um conceito interessantíssimo, certo? Se a gente tem esse parâmetro aqui, um parâmetro geométrico fácil de compreender, né? Quando o campo vai cair para sobre E, a impedância de onda e a profundidade de penetração tem uma relação simples, porque todas as coisas podem ser expressas uma em relação à outra. A gente pode escrever, né? Só é calcular direitinho lá, certo? Deixa eu mostrar de onde vem isso, né? Vem daqui, certo? Isso aqui vem, né? Delta S é 1 sobre NK0, você pega o N, substitui, bota K0 delta S aqui e manipula, você vai ter uma expressão interessante que é a impedância de onda, é um parâmetro RS chamado resistência de folha, que tem um valor simples, 1 sobre condutividade, profundidade de penetração. Então a resistência de folha, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem aí um pedaço do material, certo? Um quadrado de largura W, altura W. Se você me disse qual é a resistência elétrica se a corrente estivesse fluindo assim, certo? Digamos que esse material tivesse espessura ΔS. Qual seria a resistência desse material aqui? Então a resistência seria comprimento, que é W, certo? Sobre condutividade, que é sigma. Área atravessada, que é W vezes a profundidade ΔS. Cancela, né? Então a resistência desse pedaço quadrado seria sempre 1 sobre sigma ΔS, que é o que a gente chama de resistência de folha. Qualquer quadrado de qualquer tamanho sempre vai ter uma resistência que é dada por 1 sobre sigma ΔS. Certo? Então, se for 1 metro por 1 metro, a resistência elétrica, levando em conta a profundidade de penetração do campo, né? Se tiver corrente fluindo nesse condutor, um quadrado qualquer, de qualquer tamanho, que sempre a mesma resistência dá para essa expressão simples, que é a resistência de folha. Certo? Bom, e com isso a gente pode interpretar ainda melhor, né? Tem algumas aplicações interessantes. Se a gente olhar aqui, isso aqui já falou, né? Sobre essas observações a gente já falou, ou seja, deixa eu só comentar isso que eu não falei, né? Se a frequência aumentar, a profundidade de penetração cai. Se a frequência aumentar, a resistência de folha é sheet resistance, né? Essa é de sheet, né? Sheet é de folha, certo?
Então, sigma fixo, né? Se aqui cai com a frequência, se isso aqui cai com a frequência, então a resistência por aumenta. Então, o material condutor, ele começa a aumentar a resistência, né, com a frequência. Na realidade, a resistência elétrica tradicional de um condutor começa a aumentar com a raiz de F, né? E o delta é 1 sobre a raiz de F, isso aqui vai com a raiz de F. Então, aumenta com a raiz de F. Então, por quê? Porque o campo começa a penetrar cada vez menos, a área para atravessar a corrente é cada vez menor. Certo? A gente pode ver isso aqui. Calculando, né, qual é a potência dissipada no condutor se ele tivesse, né, um campo dentro do condutor que a gente calculou agora há pouco. Certo? Pode calcular, né, sigma E. Né, o campo cai daquela forma que a gente falou, ou seja, o campo cai, ele é 1 é 0, né? Deixa eu ver aqui. O campo no condutor, né, ele cai, certo? Da forma exponencial de menos Z sobre delta S. É assim que o campo cai, certo? Depois de calcular e colocar em termos da profundidade de penetração, aquele exponencial de menos kappa K0 Z se transforma, né, menos Z sobre delta S. Porque em delta S igual a Z igual a delta S, que se dá ela menos 1. Né? Então o campo cai dessa forma, exponencial menos... Tem a parte da oscilatória e tem essa parte, menos Z sobre delta S. A corrente elétrica é sigma E, vai cair também. Sigma E exponencial de menos Z sobre delta S. Né? E você calcula a potência dissipada, né, fazendo... Você pode calcular a corrente elétrica, tá certo? Todinha, né, dentro da região de campo. Então você pega aqui a corrente que atravessa... O campo está fazendo... Está pequena essa figura, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ver melhor, tá? O campo está na direção X, tá? O campo cai dentro do condutor. A densidade de corrente segue o campo, que ela é uma réplica do campo, é sigma E, certo? Cai também. Então, você tem corrente fluindo assim, ó, na direção X, atravessando essa área de largura W e atravessando uma área infinita aqui, certo? Mas que na prática vai dar um delta S, né? Isso aqui é uma profundidade dentro do condutor, certo? Então, para eu calcular a corrente elétrica que flui, basta eu integrar a densidade de corrente na área atravessada, certo? A corrente Y varia de 0 a W, a Z varia de 0 a infinito. Certo? Então, basta calcular essa integral aqui. Ó. A integral em Y está W, né? A integral em Z vai de 0 a infinito. Certo? Aí esse aqui é a densidade de corrente. Esse aqui é o ds, certo? Esse aqui é o J. O ds simplesmente é o elemento de área na direção do X, né? Então aqui está a direção do ds. W, dz. Tá? Integrou, calculou a corrente elétrica. Né? Usa a expressão por campo. Potência ativa quem é? Isso aqui está errado, tá? Potência ativa é escalar J conjugado, certo? Então, um desses elementos aqui é o conjugado, né? Que é sigma E, né? Certo? É J conjugado, o meio disso. Como eu sei a expressão por campo elétrico, a função de Z, módulo quadrado é exponencial de menos 2Z sobre delta S, eu posso calcular facilmente esse integral. Fica fácil calcular, certo? Vai aparecer os fatores aí. Então, quando terminar, certo? Você verifica que dá a potência ativa, é simplesmente a potência, certo? Se você calcular a potência, dá exatamente a resistência de folha e 2. Potência dissipada no quadrado W. Certo? Dá exatamente isso. Em que RS, mais uma vez lembrando, é aquela expressão simples, 1 sobre sigma delta S. Então a resistência de um quadrado é de fato isso. Né? É a resistência de folha. Então, esse conceito de resistência de folha é interessante porque você pode calcular a resistência de outros objetos. Se a dimensão transversal do objeto for grande em relação à profundidade de penetração, você pode saber, bom, a grandes frequências, esse condutor vai ter resistência tantos ohms. Por exemplo, né? Olha para esse caso aqui. Nós
temos aí o condutor cilíndrico, certo? Digamos que você tem corrente fluindo no condutor a alta frequência, nesse sentido aqui, né? Para todos os efeitos, o campo ocupa uma largurazinha ΔS. Se ΔS for muito menor que a seção, o diâmetro 2A, né? Isso é, em geral, verdade em alta frequência, eu posso dizer que simplesmente a resistência elétrica do comprimento L do condutor vai ser quanto? R vai ser igual a área, né? A área atravessada é 2πA vezes ΔS. Então vai ser comprimento do condutor L sobre 2πA, né? Sigma ΔS. 2πA ΔS é a areazinha anular que está aqui, certo? Essa areazinha aqui. É nessa área que está confirmada mais ou menos no campo eletromagnético. Então a corrente que existir vai estar mais ou menos nessa área aí. Então basta você calcular isso. Mas o que é isso aí? Sempre tem uma resistência de folha. É L sobre 2πA RS. Então a resistência de um condutor cilíndrico qualquer é a razão comprimento sobre perímetro, resistência de folha. Tá? 1 sobre sigma ΔS. ΔS é a profundidade de penetração. Certo? Isso é condutividade. Isso aqui é a resistência de folha, essa questão simples. Né? Então, é isso. Por exemplo, no quadrado é profundidade, a mesma coisa. Certo? No cilindro também. Imagina um campo no cilindro, ele vai penetrar mais ou menos dessa ordem. A gente não sabe como é que vai ser o campo. Mas tem intuitivamente a noção que a profundidade deve ser dessa ordem. Ele vai cair, o campo tem que cair no condutor, não tem jeito de ele penetrar, certo? E qual é a primeira característica? Profundidade de penetração. Né? Então, por exemplo, aqui, né? Deixa eu pegar um outro desenho, deixa eu desenhar melhor aqui. Aqui não. Eu acabei de falar, bom, um quadrado, né? Um condutor quadrado em que a corrente flui nesse condutor, por exemplo, aqui está, né? Deixa eu exagerar aqui um pouco, certo? Exagerar a profundidade da penetração. Isso aqui é mais ou menos ΔS, né? Se isso aqui tiver largura W e altura W, a corrente está fluindo aqui, certo? A resistência desse quadrado, de qualquer tamanho, desde que ele seja quadrado, certo? Tem que ser quadrado, né? A resistência vale RS. Né? Certo? Basta você calcular. A resistência R de um quadrado de W por W dá. Se eu quiser calcular, daria quanto? Vai dar o comprimento, a corrente está falando, comprimento, que é W, sobre sigma e a área atravessada, que é produto dessa dimensão com essa, que é da W, sigma, ΔS. W ΔS é a área. Então W cancela, dá RS, né? Se o comprimento aqui fosse L só, certo? Um retângulo de largura W e comprimento L vai ter que resistência. RWL, certo? Vai dar comprimento L sobre área, que é W ΔS, condutividade. Né? Mas isso aqui é quem, né? 1 sobre ΔS sigma é resistência de folha. Vai dar a razão L sobre W, resistência de folha. Qualquer que seja a dimensão, você calcula, porque você sabe a resistência de folha do material. Então, a resistência de folha é uma coisa muito utilizada. Quando você olhar para uma especificação técnica, fala assim, isso aqui é a resistência de folha desse condutor é tanto, você sabe que um quadrado de qualquer tamanho tem uma certa resistência, e você pode calcular a resistência de qualquer pedaço de qualquer tamanho, certo? Desde que você saiba essa razão aqui. Basta fazer essa razão da resistência de folha. Certo? E de qualquer forma, né? Porque você sabe que penetra a uma certa distância no condutor. É só usar sempre esse conceito. Então, essa aplicação é interessante. Ok? Então, tem mais uma parte que ele não vai falar, vai deixar para falar no próximo capítulo, que seria explorar ainda mais esse conceito de penetração de campo, né, de resistência de folha, mas porque para calcular perdas em condutores, a gente admite que o campo é ideal, né, e admite que o campo, certo? O campo magnético, principalmente, num condutor, a gente sabe que ele é máximo, né? Ele cai subitamente para zero, certo? A gente sabe que ele tem assim uma penetração. A gente pode fazer a aproximação que o campo ele vem aqui, certo? E vai para zero subitamente. A gente pega toda a corrente que está distribuída numa pequena dimensão, que é da ordem da profundidade de penetração, assume que ela está toda na superfície.
e cria a densidade corrente K, equivalente a isso aí. Isso aí vai discutir no próximo capítulo. Tá? Então ficamos por aqui. Nós teremos, parece que vai ter aula então, sexta-feira, né? Então a questão é, vocês querem videoaula ou querem aula presencial? Prefere videoaula? Sim, hoje só. Se eu resolver, porque se não vê ninguém, tá certo? Então, vou colocar no grupo que essa aula de hoje, de sexta, vai ser de exercício, vai ser feita em videoaula. Aí ninguém precisa sair de casa, pode ver na hora. E a nota das provas, né? Previsão? A nota das provas era para ter corrido segunda-feira, né? Eu não pude porque eu estava fazendo outro trabalho, trabalhei, não deu fazer, mas vai sair a qualquer momento. Certo? A ata, depois eu passo aí. Ok? Até a prova, né? Quarta.